Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Pastor Fernando Faria, com mais uma reflexão do trono de Deus para o seu coração. Nesta reflexão nós vamos abordar o tema por nome de consequências, irmãos. Eu quero frisar, eu quero trazer uma mensagem ao seu coração, fazer você entender que tudo aquilo que eu e você fazemos, existem consequências, irmãos. Deus, ele perdoa pecado, mas as consequências, irmãos, ele não extrai da nossa vida, ele não tira. Muitas coisas nós estamos vivendo e já passamos por causa de consequências das nossas próprias ações, das nossas próprias atitudes. E para que não fique somente em minhas palavras, eu quero utilizar alguns textos da palavra de Deus nessa reflexão. O primeiro deles, irmãos, encontra no livro de Gálatas, capítulo 6, e o versículo é o 7. Está escrito assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Eu costumo dizer, irmãos, que Deus permite a gente traçar o nosso caminho com 2 sacos de semente em nossas mãos. Um deles, sementes que vão produzir frutos bons, e o outro frutos ruins. Deus, ele deixa eu e você escolher qual a semente, de qual saco nós iremos plantar, nós iremos semear, se é a semente boa ou se é a semente ruim. Mas Deus não permite, irmãos, a gente escolher qual fruto nós vamos arrancar da terra. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente semear, tudo aquilo que a gente plantar, nós vamos colher. Eu quero, irmãos, eu utilizei esse texto como texto central, mas eu quero falar nessa reflexão acerca de Ismael, uma criança que não foi projetada por Deus, uma criança que veio ao mundo por causa que o homem tentou dar um jeitinho na sua vida, de dar um jeitinho, talvez tentou ajudar a Deus, porque Deus tinha uma promessa a Abraão, que Abraão seria pai de multidões, que Abraão, a sua descendência seria muito grande, que não poderia se contar. Então Abraão estava aguardando em Deus essa promessa, mas um dia Sarai levantou e disse: o Senhor tem me impedido de ter filhos. Ela já tinha decidido dentro de si fazer algo e ainda colocou a culpa em Deus. Ela disse: toma a minha serva, deite-se com ela para que você gere filho nela e a gente constitua uma família por intermédio desse fruto. E assim Abraão fez, deitou com Agar e Agar concebeu Ismael. Queridos, prestem bem atenção aqui. A Bíblia diz que Deus tinha uma promessa. E Deus tinha falado lá em Gênesis 12, em Gênesis 15, nós vemos Deus mencionar. Deus iria realizar, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas o homem se precipitou. O homem quis ajudar Deus. O homem quis fazer com as suas próprias mãos. Aquela mulher levantou naquele dia e tomou essa decisão, e essa decisão gerou um fruto. E esse fruto não foi projetado por Deus. Não era projeto, Ismael não era projeto de Deus, irmãos. Eu gosto de mencionar, queridos, o Salmo de número 139, aonde no versículo 15 e 16 está escrito assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entritecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia feito. Então a Bíblia, irmãos, está nos dizendo aqui que Deus tem um livro e Ele vai escrevendo as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Queridos, eu creio que nesse livro Deus escreveu o projeto dele para mim e para a sua vida. E esse projeto nós escolhemos se nós queremos viver aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus projetou, viver uma vida em obediência, ou queremos um dia levantar e fazer como Sarai,
sair totalmente do plano, sair totalmente do projeto de Deus, tentar ajudar a Deus, tentar viver as coisas do nosso jeito. Foi o que aquela mulher fez aquele dia. E as consequências, irmãos, foram e estão sendo até hoje terríveis. A Bíblia diz, irmãos, que logo que Agar sentiu estar grávida, já começou a menosprezar a sua senhora. Presta bem atenção, aquela mulher que criou um problema dentro da sua própria casa, o qual ela não tinha capacidade psicológica para suportar e administrar. A Bíblia diz que então ela decidiu mandar Agar embora, falou com Abraão e mandou Agar embora. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo problemas que eles mesmos criaram, problemas que não estão capacitados para resolver, problemas que não têm a maturidade suficiente para lidar, e estão vivendo dias difíceis, porque estão com problemas dentro das suas próprias casas, dentro das suas próprias vidas, situações que não eram para estar passando, para não estar vivendo. Eu costumo dizer que pessoas estão vivendo situações que era para viver daqui 10 anos, 15 ou 20. Estão antecipando situações que não deveriam, situações as quais não estão capacitadas, não estão aptas a viver. E aí o que acontece? Vivem em um estado de estresse, vivem em um estado de agonia, de angústia, porque está passando por situação que não está preparado para passar. Esse texto é bem claro. A Bíblia diz que Sarai resolveu mandar Agar embora, porque Agar estava menosprezando Sarai, porque ela conseguiu gerar filho de Abraão e a sua senhora não. E então a Bíblia diz que Agar vai embora, caminho do deserto, e um anjo vai de encontro a ela e disse: volta, se humilha para sua senhora, porque esse filho que está no seu ventre, Deus vai abençoar e vai multiplicar. O texto diz, irmãos, da seguinte maneira: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Mesmo aquela criança não sendo projeto de Deus, mesmo aquela criança não sendo uma vontade de Deus, Deus resolveu abençoá-la. Queridos, o que aconteceu quando aquelas crianças nasceram? Nasceram duas nações, a nação de Israel e a nação da Arábia Saudita. Parte dos descendentes de Ismael são os árabes, os muçulmanos. E qual é o problema nisso tudo, irmãos? O problema é que os muçulmanos, os sauditas, estão em guerra com o povo de Israel até o dia de hoje, irmãos. Entende? Tentando entrar em Jerusalém, tentando dominar. Sabe? Até hoje pessoas estão morrendo, crianças passando fome, sem assistência médica, sem auxílio, porque uma mulher levantou um dia e resolveu meter o pé pelas mãos, resolveu tentar ajudar a Deus, resolveu fazer as coisas com as suas próprias mãos. O problema está instalado até os dias de hoje. Pessoas estão sofrendo por causa disso até os dias de hoje. Então o que eu quero trazer ao seu coração por intermédio dessa mensagem: cuidado com aquilo que você está plantando. Analise qual semente você está lançando na terra, porque as consequências, irmãos, virão. Isso é um fato. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que você plantar, você vai semear. Coisa linda, irmãos, é uma pessoa quando entra no caminho de obediência e consegue viver aquilo que Deus escreveu no teu livro a seu respeito. É viver aquilo que Deus projetou para você. Eu costumo, irmãos, acordar e orar, pedir a Deus para que eu possa viver, conseguir viver aquilo que Ele projetou para mim naquele dia, porque Deus tem projetos, irmãos. Deus projetou a nossa vida, isso não quer dizer que Ele vai fazer com que eu viva à força, não, é uma escolha. Aquela mulher escolheu levantar aquele dia e resolver entregar a sua escrava
para que o teu marido pudesse deitar-se com ela e ter um filho. Mas não foi essa a promessa de Deus, não foi isso que Deus falou. A promessa era para o casal. Os descendentes viriam e vieram, frutos de Abraão e de Sara. Então, irmão, se Deus falou, aguarde. Se Deus disse que vai fazer, creia. Espere em Deus. Viva o que está escrito no Salmo de número 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. O problema do homem, irmãos, que nós não conseguimos esperar. Somos imediatistas, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, e não é assim que Deus trabalha. Deus quer fazer, Deus quer te abençoar, mas Deus está gerando coisas, está colocando coisas nos devidos lugares na sua vida, está te preparando para projetos grandes, e você precisa entender que há processos que precisamos ser submetidos, aprovados, para que nós possamos receber de Deus, viver em Deus aquilo que Ele mesmo projetou. Não acha, irmãos, porque estamos na igreja, que Deus perdoa pecado, que Deus vai te livrar das consequências dos seus erros. Porque não vai. Você precisa entender isso. Não vai. Deus quer te abençoar. Deus abençoou aquela família. Mas infelizmente nasceu um fruto que não era projeto de Deus. E o problema está instalado até os dias de hoje. 2 nações em guerra, pessoas morrendo, pessoas descendo a sepultura. Sabe lá Deus para onde essas almas estão indo, irmãos? Então, queridos, pense bem antes de tomar uma atitude. Pense bem antes de largar o seu casamento, de ir para longe dos seus filhos, de desistir do teu projeto, de chutar o balde, irmãos, e largar tudo para trás. Pense direito. Porque talvez nesse momento você esteja vivendo algo que você não queira viver, mas reflita. Se isso já não é consequência de algo que você mesmo plantou. Então tenha paciência, busque em Deus. Se aproxime dEle. Peça ao Senhor sabedoria para viver aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele escreveu a teu respeito. Para que você possa viver uma vida próspera, abençoada, um casamento abençoado, uma família abençoada. Queridos, eu quero frisar aqui e já termino. Gálatas capítulo 6 e o versículo 7 está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Consequência é um fato, irmãos. Então, reflita na sua vida, veja quais são as sementes que você tem lançado, que você tem plantado, porque a colheita virá, e Deus fará com que a gente colha tudo aquilo que a gente plantou. Amém, queridos? Eu quero agradecer em nome de Jesus Cristo, vocês que têm nos acompanhado, vocês que têm assistido os nossos vídeos. Quero pedir em nome de Jesus Cristo, irmãos, nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, ative os sininhos para que você possa ser notificado quando a gente entrar em uma live, quando os novos vídeos forem postados. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, em nome de Jesus Cristo, para que outras pessoas possam ser alcançados por essa mensagem. O Senhor possa abençoar você e sua família por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém?